Corinthians! Salve, salve, fiel torcida, salve, salve, fiel torcida corintiana, de outros clubes também. Eu sou o Anderson aqui novamente para fazer um vídeo extra, né? De tudo que tá acontecendo, de tudo que aconteceu na noite de ontem. E eu me propus aí junto com o pessoal, junto com o João Vitor, a fazer um vídeo relacionado à bagunça, à baderna, a tudo de mais ruim que aconteceu relacionado ao impeachment, né? Eles dizem ao impeachment de Augusto Melo, né? Então, primeiramente, curta o canal, compartilhe esse vídeo, que é muito importante pra gente, para cada vez mais viralizar as nossas opiniões, as nossas informações, e que siga tudo bem aí em relação ao Corinthians, né? Pelo menos em relação ao campo, porque a situação ela é tão impressionante, ela é tão decepcionante, que eu ouvi várias coisas, várias pessoas falando da vontade de desistir. E realmente, se você for olhar bem, com que pretexto, com que vontade o torcedor corintiano tem de acompanhar e se indignar, se em 16 anos ou mais, né, nada mudou, né? Na gestão, renovação e transparência. Bom, eu vou falar aqui os tópicos que eu anotei, mas eu vou falar primeiramente da onde eu vim, do que eu sou. Eu tenho aproximadamente quase 35 anos de idade e não vou falar que eu nasci, lógico, tem toda uma questão assim de espiritualidade, de sangue, de destino, de você já nascer corintiano, né? Mas a minha primeira camisa do Corinthians foi com 5 anos de idade. Então, se for fazer as contas, eu tenho 30 anos de corintianismo mesmo, sabe? De acompanhar jogo pela televisão, vi finais contra a porcada dos anos 90, acompanhei tudo, certo? Tudo. E hoje, o que eu posso dizer? Bateu uma vergonha tão grande ontem, que quase fui às lágrimas, porque eu vi torcedor do Corinthians na rua, protestando, balançando camisa, a faixa, de tudo que a fiel torcida já é acostumada há anos a fazer isso. E quando eu vi essa cena, eu falei, poxa vida, qual é o sentido disso tudo? Né? Se é que tem sentido. O sentido de ser corintiano, às vezes até não tem. Às vezes você é corintiano por simplesmente ser, simplesmente nascer com isso. Mas qual é o sentido de lutar por uma coisa, por uma democracia que hoje não tem? A tal da democracia corintiana, que é muito falado e que foi realmente certo, que foi realmente verdadeiro, hoje não tem. Hoje não tem 200 pessoas para decidir o futuro de um clube que tem 35 milhões de torcedores. Qual é a democracia? Eu vou falar aqui de nomes
para ficar bem especificado, né? Eu vou deixar até anotado aqui, porque é muita coisa. Não é necessariamente muita coisa, mas assim, o desabafo é real. Eu falei aqui da minha história com o Corinthians nesses últimos 30 anos, que é basicamente, provavelmente, a mesma história, a mesma vivência de muitas e muitas pessoas, sendo fiel torcedor ou não, sendo sócio do clube ou não, sendo assiduamente de arquibancada ou não, ou só da televisão, antigamente só do rádio, hoje da internet. E o próximo passo que eu tenho que falar é um vídeo que eu postei no meu Instagram, do narrador e comentarista Jorge Igor, da TNT. Aonde estavam essas pessoas, esses conselheiros, esses 300 e pouco? Ontem era 200, porque muita gente tá viajando ainda, né? Tá certo, tá viajando ainda. Aonde estavam essas pessoas de 2008 para cá? Teve seus momentos bons que não tinha nem condição de se questionar alguma coisa? Teve. Na época do Ronaldo, na época do Tite, na época da Libertadores. E olha lá, a gente não sabe, né? Mas até então a oposição não tinha o que falar. Mas de 2014, 2015 para cá, o negócio começou a desandar. O barco começou a afundar. E aonde estava Romeu Tuma Júnior, né? Principalmente ele, né? Aonde estava esse cidadão, né? Que é o tal juiz, né? É para ser o juiz dessa votação. Aonde estava ele em 2019, né? Em 2020, né? Na época de André Sanches? Aonde estava essas pessoas? Aonde estava o conselho, vitalício ou não, ou elegível? Não se apareceu ninguém. E eu vou falar para você, erros o Augusto tem. O Augusto Melo tem vários erros. Mas o que falar da Taunza? O que falar da Taunza? Que o senhor Duílio Monteiro Alves, não sei de onde ele tirou, se ele inventou, se o mais leigo, o mais inocente poderia falar que ele foi enganado. Aonde estava o conselho nessas horas? Pô, como é que pode uma empresa de fachada ser patrocinadora do Corinthians? E até então aí eu vejo vários corintianos aí com camisa do Corinthians com a logomarca da Taunza, a logomarca da empresa na camisa do Corinthians. E quando vai ver aonde é a sede, é um terreno baldio. Aonde estava o conselho nessa hora? Nem teve a... Como é que eu posso falar? Nem se puxou o assunto de impeachment nesse caso. Não teve. Então, fora outras coisas, questão do Carlos Miguel, né? Contrato dele, que de repente se mudou a multa rescisória, né? 2023 é uma coisa, mas 2024, já que eu não vou ficar, eu vou mudar. O próprio Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista, se é que pode se chamar uma entrevista, foi mais uma discussão na CNN, né? No programa do Benja,
em que ele falou que ele passou por cima de compliance, ele passou por cima do financeiro, porque ele tem culhão. Ele teve culhão, ele teve saco roxo para assinar com uma empresa de terreno baldio. Se eu não me engano, tinha 2 pneus lá e o resto era tudo mato, né? Isso agora, há 2, 3 anos atrás, né? Mas não foi motivo de impeachment. Não teve nem sequer, pode até ter tido, né, alguns pedidos, alguma documentação para se pedir o impeachment, mas foi tudo engavetado. Foi tudo engavetado. Não aparecia para entrevista presidente de conselho, talvez por amizade, né? E que inclusive o Duílio mesmo não deixava muito a esconder que tudo ali com ele era tudo na base da amizade, de categoria de base, de conselho, de presidente de conselho, era tudo questão de amizade, né? Não que o Augusto também não tenha, né, amigos, ele prometeu não ter, mas teve, mas tudo bem. A questão em cima do impeachment. O impeachment, como todo mundo, a maioria das pessoas já sabem, o motivo do impeachment, talvez, né, é em cima do contrato da Vaidbet, que foi mostrado por 2 vezes no Fantástico e que nesse domingo todo mundo esperava uma novidade, uma reportagem exclusiva. Não teve nada de exclusivo do que todo mundo soube na semana passada, que alguns falaram, a diretoria da Vaidbet, alguns empresários disseram que não tinha intermediário e outras pessoas disseram que tinha, né? Em depoimentos, saiu até no UOL antes do Fantástico. O Fantástico veio falando que era reportagem exclusiva, coisa que não foi, não era, né? E ainda está em segredo de justiça, ainda está sendo investigado. Aí eu digo a vocês, conselheiros, como é que vocês vão fazer uma votação de impeachment de uma coisa que não está certo ainda? Não foi julgado ainda. Porque se for julgado e o Augusto Melo tiver caroço nesse angu, você pode ter certeza que eu ligo o celular, né? O nosso grupo aqui do Tu És Orgulho liga o celular e fala: Augusto é isso, isso e aquilo. É ladrão, é isso e aquilo. Como a gente sempre cobrou de Andrés, de Duílio, de Roberto de Andrade, de Mário Gobi, de Dualib, né? Porque o Andrés já é dessa época, né? O Andrés já é dessa época de MSI. O Romeu Tuma Júnior também, né? Nessa época de MSI, Kia, né? Por meados ali de 20 anos atrás, mais ou menos, né? 2004, 2005, né? Esse povo já estava lá. Então, quando se tiver uma prova mesmo para valer que o Augusto está metido nesse balaio, porque tem balaio, tem maracutaia, né? Como diz os antigos, né? Meu pai e minha mãe falam. Mas mesmo assim querem porque querem tirar o Augusto de lá. Beleza. Tira o Augusto de lá. É marcada a reunião, certo? Como um clube, eu não vou dizer time, porque o time, a sua torcida, sabe, seus fãs pelo mundo afora são democráticos. Eu vou dizer o clube não é. Esses 200, 300 conselheiros, mais o presidente do conselho, ele não é democrático. A gente viu ontem isso. Mas, beleza, se vota o impeachment, se vai votar para afastar ou não. Aí entra uma pessoa que é realmente deplorável, né? Deplorável, que é o nosso querido amigo, o nosso querido Rubão,
Esse cara, como eu falei no meu Instagram, ele propriamente é a cara da decepção, e não é só de agora. Não é só de agora. Para não estender muito, ele montou o time que foi rebaixado em 2007. Era ele o diretor de futebol. Ele iria ser bicampeão do rebaixamento o ano passado. Ele ia conseguir ser bicampeão. O Corinthians é tão assim que o cara que começou a degringolar o Corinthians em 2007, ele volta de novo como diretor de futebol. Uma chance e ele não consegue é uma coisa, agora ter outra chance, outra oportunidade na vida pública, não tenho isso. Eu não tenho isso. Se eu sou ruim, eu não volto para o mesmo lugar, para o mesmo cargo. Mas no Corinthians acontece isso. E infelizmente o Augusto Melo foi avisado do tal Rubão, do Rubens Gomes. Foi avisado: olha, chama fulano, chama ciclano para o diretor de futebol. Só não chama Rubens Gomes, Rubão. Foi chamado. Ele foi convidado por gratidão, por ter ajudado na eleição. E olha hoje ele aí. Indo embora ou indo pro clube junto com o Mário Gobi, junto com o Andrés. Na outra vez, em dezembro, ele estava junto com o Duílio. Tem fotos, tem imagens aí, né? Dele conversando, trocando uma ideia com o Andrés, né? E qual o bem o Rubens Gomes quer pro Corinthians, o Rubão quer pro Corinthians, andando com esse pessoal? Qual é a coisa boa, né? Que ele pode dar ao Corinthians andando com a renovação e transparência? Pra mim não tem. É um cara que quer ir pra cima de torcedor comum, igual eu falei no meu Instagram. Quer ir pra cima de torcedor comum, quer ir na rede social, é claro. Quer ir pra cima de torcedor comum, quer ir pra cima da maior torcida organizada do país e claramente também a maior torcida organizada do clube. O maior patrimônio do clube é a sua torcida, né? Teve um conselheiro aí que falou que praticamente falou que o Corinthians não precisa do torcedor, é só do conselho, já basta. Se for assim, o Corinthians vai falir, não vai nem virar Portuguesa se for depender deles. Então, o Rubão, ele não respeita ninguém. E ele se acha mais corintiano do que você, do que eu, do que os que estavam lá fora na porta do Parque São Jorge. Ele acha que é mais corintiano. Ele tava lá, tranquilo e belo, lá na mesa, junto com o Romeu Tuma. Os dois se merecem, né? Os dois se merecem. Mas tudo bem. Essa é a parte do Rubão. Aqui não tem muito que dar ibope para ele, porque realmente um cara que conseguiu dar início ao rebaixamento do Corinthians e voltar para quase rebaixar de novo, ele não deveria nem ser citado aqui. Mas outra questão é o Romeu Tuma Jr. É um cara que na MSI era um leão, né? Para questionar a MSI era um leão, né? Na época ali do Dualib ali, que a sujeira era forte também, né? A sujeira era forte. E até o ano passado, até o começo do ano passado, tava tudo bem para ele. Não, impeachment para quê? Não precisa de impeachment, não tem
provas que o Augusto tenha que ser impeachmentado, né? Até um comentarista aí falou que enquanto o Corinthians estava perdendo, lá com o Mano Menezes, com o Antônio Oliveira, né? Vai de bet pulando fora, Augusto também se embaralhando, né? Não tinha impeachment. Talvez porque eles queriam que ele fosse se enforcando sozinho, né? Se enrolando sozinho. Deixa ele lá. Mas quando o Corinthians começou a ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seguidas, de repente esse Romeu Thoma Júnior achou alguma coisa em 4, 5 meses que deu a ele a certeza de que não, agora vale o impeachment, agora vamos pra cima, agora eu tenho provas, agora eu tenho motivos pra ter a votação do impeachment. De repente, assim, num espaço de 4, 5 meses ou menos. Beleza. A gente vai caminhando para a votação. Em dezembro, teve uma liminar. Ontem teve uma tentativa, de novo. Só que aí, a bagunça, a baderna, a irresponsabilidade, a falta de noção. Porque eu falo pra você, de coração mesmo, essas 200, 300 pessoas, esse presidente de conselho, esses conselheiros vitalícios e elegíveis, alguns, não falo todos, mas esses caras, eles não têm a menor noção do que é o Corinthians. Eles têm a noção do Clube Corinthians, que fica no Parque São Jorge 777, né? Das instalações. Mas a rua mesmo, ou até mesmo a arena, que eu tenho certeza que muitos nunca foram. Ou se foi menos que eu, que não vou muito, né? Dá para contar nos dedos quantas vezes eu fui. Por questão profissional, por questão financeira, porque o ingresso é caro. Mas esses caras, eles têm condições de ir. Eles têm condição de fazer o melhor para o clube. E eles não fazem. Muitos deles não fazem. E eles também não fazem questão de saber o que é o Corinthians. Quem é o corintiano? Alguns podem saber da história, né? De 77, da democracia, eles podem saber da história. Tá lá escrito, né, no memorial, todo dia eles estão lá, né? Então eles podem muito bem pegar e ler, né? Na internet agora melhorou, melhor ainda. Só que eles não sabem o que é o Corinthians, o que é ser Corinthians. Eles não sabem. Então foi feita uma votação e de repente briga, porque o nosso querido Romeu Thoma Júnior, vou falar querido, né? Pra talvez até mesmo não tomar processo, né? O nosso querido Romeu Thoma Júnior, ele se envolve numa confusão generalizada de querer se votar. Fique em pé se você quer Augusto e fica sentado se você quer fora Augusto. Um clube de 114 anos ser votado o seu futuro igual escolinha de primário, igual pré, fica sentado se você quer ou fica em pé se você não quer. Nem em votação de condomínio, de síndico, existe isso. No máximo existe um levanta-mão. Nem no prezinho em que eu estudei, no EMEI, existia isso. Fique em pé se você quer educação física ou fica sentado se você quer educação artística. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter isso. Ah, mas no Esporte Clube Corinthians Paulista, o clube do Parque São Jorge, tem. Fica em pé ou fica sentado.
Aí teve uma confusão, porque não é assim que se resolve as coisas. Teve uma confusão, ele mandou parar, porque dizem que ele viu que o Caodo ia entornar para ele, que tinha mais gente pró Augusto do que contra Augusto. Ele mandou parar o jogo, estilo time argentino, quando vê que tá, né, catimbando, ele manda parar, né, por 15, 20 minutos. Isso já é 8 horas da noite, né? Uma coisa que estava marcado para 7 da noite. Se perdeu 1 hora só nisso, tá? Então vamos votar do jeito votável. Ah, mas não tem cédula, não tem papel, não tem como escrever, ó, eu voto sim ou não. Desculpa, gente, um clube como o Corinthians, um time como o Corinthians, você não ter impressura ou tinta ou qualquer coisa que seja para fazer 13, 14 cédulas para se votar um futuro de um clube no começo do ano, Corinthians começando bem, o time, né? Que o clube deve ser uma baderna completa, porque se você não consegue, você tá nos holofortes de todo mundo, né, relacionado ao futebol, né? Todo mundo falando, matéria do Fantástico, matéria de fora outros meios de comunicação. Você não tem cédula para votar suficiente para ser votado 200 conselheiros? A vergonha começou aí. Aí, para não estender muito, já tô quase meia hora falando aqui. Para não estender muito, para tudo pra gente votar se vai ter votação. Porra, cara. O mundo inteiro sabendo que já teria votação. Já estava sacramentado que teria votação. Ah, não. Vamos votar agora para ver se vai ter votação. Eita. 240 conselheiros votando para ver se terá votação. O sim de ter votação ganhou. Isso, para quem não acompanhou de ponta a ponta, isso já são 11 horas da noite, tá? 11 horas da noite. Aí começou um burburinho do Roberto Calil, que também é um... Eu vi o vídeo lá da época da MSI, de Kia, para ver se iria ser aceito a MSI no Corinthians ou não. Roberto Calil é outro que também estava naquela época. Ele apareceu ontem, segunda-feira, dia 20, e disse o seguinte, ó, é melhor a gente parar a votação, porque a polícia militar que estava lá fora fazendo a segurança, 11h30 ela vai embora. Primeiro, que eu nunca vi a polícia militar falar, ó, eu tenho horário, hein? Eu nunca vi. E aí começou o burburinho de acabar, né, de se cancelar, né, a votação, porque a polícia militar tem horário. Aí o chefe da polícia militar lá, o tenente coronel, já desmentiu. Esse Roberto Calil, que é conselheiro, já desmentiu. Olha só aonde nós chegamos. A polícia militar desmentindo o conselheiro do Corinthians. Ele desmentiu o Roberto Calil, ou até mesmo o Romeu Tuma, de que enquanto a votação não terminasse, a polícia garantiria a segurança dos arredores do Parque São Jorge, que não tinha horário a polícia militar. E, por fim, quando foi 11h30 da noite, coincidências ou não, né? 11h30 da noite, o Romeu Tuma cancelou, pediu para cancelar a votação, e sem dia determinado para voltar. Aí todos os corintianos que estavam do lado de fora do Parque São Jorge
simplesmente colocou um narizinho de palhaço, né? Se sentindo um trouxa. Todos os repórteres, segmentados ou não, ou de grandes, de tradicionais veículos de comunicação que estavam lá, também colocou o narizinho de palhaço e falou: pô, eu tô aqui desde as 7 horas da noite, cara. Ah, e um adendo, muitos conselheiros nesse meio tempo comendo pizza, tomando Coca-Cola, fumando seu cigarro. Eu tenho certeza que o André Sanches também estava lá fumando seu cigarro, porque em dia de eleição ele fuma cigarro dentro do ginásio. Imagina para enrolar todo mundo em dia de votação para impeachment, né? Comendo pizza, tá? E você aí, que acompanhou na rua, ou acompanhou no celular, igual eu, ou acompanhou em canais fechados, em canais de YouTube segmentados, todo mundo colocou nariz de palhaço. Todo mundo colocou nariz de palhaço. Pô, eu tô esperando aqui. Eu mesmo, eu nem jantei. Eu nem jantei. Primeiro que tava um calor do caramba ontem, como tá agora aqui. Segundo, que... Pô, eu tô ansioso para ver qual é o futuro do Corinthians. Qual é o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se na quarta-feira contra o Água Santa vai ter o mesmo ou outro presidente. E pro restante da temporada. Mas não. Eles, como não sabem o que é Corinthians, eles colocam e tiram datas, faz igual a CBF, né? Vamos fazer aqui e vamos mudar porque já é meia-noite, né? Eles não ligam. Eles não ligam pro torcedor. Muitos deles. Porque tem a sua... Tem os seus conselheiros bons no clube. Isso todo mundo sabe. Para finalizar, já 32 minutos de vídeo. O Corinthians, eu vi uma frase, eu não me lembro quem falou isso, eu não me lembro quem falou, mas foi de uma assertividade, de uma certeza muito grande. O Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, na rua, nas avenidas, nas casas, nos apartamentos, nas quadras, no carnaval, ele é que é esse que todo mundo conhece. Grande, líder de audiência em qualquer televisão que for passar, líder de audiência no YouTube da vida, seja Copinha, seja Paulistão, seja Brasileirão, não importa. O Corinthians é grande aí, na internet, no jornal, impresso na época, mas ele é pequeno no social. Com todo respeito. E me dói falar isso. Porque uma potência dessa, sem clubismo, sem nada, mas uma potência dessa, um clube, uma força da natureza dessa, que põe 40 mil pessoas, 30 mil corintianos do outro lado do mundo, marcou a história. Ter uma votação que você não tem nem condição de fazer, porque você não tem papel, você não tem cédula para votação. E aí, vamos votar para ver se vai ter votação. É a mesma coisa que você votar para governador, presidente, prefeito, e você ser parado na porta da escola e eles falaram assim: ó, a gente vai votar primeiro para ver se vai ter eleição no seu município, na sua cidade, no seu estado, no nosso país. Mas no Corinthians é possível acontecer isso. Mas uma reflexão que eu faço desses mais de 30 minutos de vídeo é o seguinte: o Corinthians, ele é muito maior fora das suas dependências. Ele é muito maior. Ele é muito maior. Não se tem a dimensão do que é o Corinthians na rua. Porque a gente tem dimensão do que é o Corinthians
no Parque São Jorge. A bagunça é tão grande, a baderna é tão grande, a irresponsabilidade é tão grande, o decoro, né, para falar um pouco mais fino, a falta de decoro é tão grande que eu, você, quem torce pro Corinthians, quem chora pelo Corinthians, e eu tenho certeza que você já chorou pelo Corinthians, eu já chorei, ontem mesmo eu chorei pelo Corinthians, de raiva, sem estar jogando. Nós todos não merecemos esse conselho. Não merecemos essa política suja do Corinthians. Mas é isso. Vamos ver os próximos capítulos. Talvez dia 3 de fevereiro, dia 10 de fevereiro. Falaram-se uma data aí, mas a gente não sabe. Falou-se que essas seriam as datas para se fazer sim a votação, né? Não a votação da votação. A votação de impeachment de Augusto Melo, ou não. Muita gente fala que ele vai ganhar, muita gente fala que ele vai perder. Mas quem já perde já é o Corinthians. Quem perde é nós corintianos. Sendo sim ou não. Porque a imagem está desgastada. Depois de ontem, depois do dia 2 de dezembro, que teve liminar, né? Mas é isso. Curta o canal, compartilha, deixa o seu like. Muito obrigado a todos aí por já passar dos 1000 seguidores aí no canal. E é isso, a gente torce bastante. A gente tem que torcer e rezar dentro de campo. Mais torcer agora do que rezar, porque o time tá bem. Mas rezar muito fora de campo. Porque o Corinthians dentro do Parque São Jorge é varziano. Para não dizer pior do que Várzea, porque eu acho que Várzea é até mais organizado. Eu que já convivi bastante com Várzea, é mais organizado. Não se vota, levanta ou senta para tirar alguém. Curta, compartilha, se inscreva no canal. É nóis, muito obrigado e vai Corinthians. Se não for, a gente empurra.